Hoje eu queria falar a respeito da fé. Vocês vão pensar, não, mas essas coisas a gente já sabe. Eu queria também continuar. A gente tinha parado no último culto, em Marcos, na parábola da semente de mostarda, lembra? A gente fala das 3 parábolas relacionadas a sementes. Depois começava um outro assunto que era que continuava, na verdade, Jesus continuava acalmando a tempestade, né? Eles reatravessaram o lago, ou o mar, lá. Mas mais um lago, né? Então, claro que são assuntos que a gente já pregou, mas eu creio que Jesus, ele nos mostra, ele é vivo, a palavra é viva. Então, o Senhor, quando ele mostra um assunto, uma pregação, uma exortação, ela nunca é igual, ela nunca toca do mesmo jeito. Eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender coisas bem novas, bem diferentes, através desses textos que a gente quase já decorou, hein? Que são em Marcos, do capítulo 4 e 5, talvez 6, vamos ver. Acho que não. Vou fazer um pedaço do 4, começar então no 35, no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos. Antes, na verdade, já que o assunto é fé, hein? Porque a fé, ela é convicção. A gente nunca entende muito bem o que é a fé, né? Na verdade. Eu acho que o ser humano é difícil entender realmente o que é a fé. Crer em alguma coisa que a gente não tem, é ter a certeza, a convicção que essa coisa vai acontecer, crer também num Deus que a gente não vê, que a gente não pode palpar. Então, é uma coisa meio difícil, né, para o ser humano. Então, eu queria ler, antes de começar, 3 versículos do capítulo 11 de Hebreus, que é bem conhecido também, mas para a gente ler mesmo o que está escrito, porque a gente sempre fala do capítulo, do primeiro versículo, quer dizer, mas o versículo 3 é muito importante também. Eu quero ler aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 3. Se vocês querem ler na Spurgeon, está na 1427, página. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Vamos reler. A fé mostra, a fé mostra a realidade, não uma coisa, a gente imagina, é a realidade, a coisa real, quase palpável. Daquilo que esperamos, é a realidade do que a gente espera. Eu estou esperando uma cura. Eu já vi, tem que ver atrás da fé, eu preciso ver essa cura realizada. É a realização, né? A realidade daquilo que espero. Ela nos dá a convicção. Não é talvez, será que vai acontecer? Não, sou convicto, tenho certeza de coisas que não vemos ainda, ou que não aconteceram ainda. Pela fé, pessoas em tempo passado obtiveram a aprovação de Deus. Quer dizer o quê? Se eles obtiveram a aprovação pela fé, isso é um elemento da fé, que se a gente não tem, a gente não pode ser aprovado. A gente duvida que Deus é poderoso para fazer acontecer o que Ele está prometendo, então não vou receber a aprovação. Porque pela fé que eu obtiver a aprovação, que a gente recebe é um testemunho de como que a gente fala? Uma confissão de fé, né? Precisa de ter a fé. O termo fala, confissão de fé. Pela fé, o versículo 3, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Como é fácil, né? Quando a gente lê como que a gente poderia crer que isso aqui aconteceu do nada? Então, isso é fácil para fortificar nossa fé, não é?
Só de ver as coisas crescer, o universo, o mundo, é pela fé que entendemos o universo foi formado pela palavra de Deus. Não tem como uma outra coisa. Então, o próprio universo, a própria natureza, nos testemunhos do Deus vivo e real. O que se vê, Deus é assim. Assim, o que se vê originou-se, a gente vê, daquele que não se vê. É muito fácil, né? De assim, ter a certeza que Deus está ali. Porque a gente vê a coisa que se originou de Deus que não se vê. Mas a gente vê ele aqui na natureza. Certo? Então, a definição da fé. Agora, lendo esses textos, a gente vai entender melhor como que a gente vive essa convicção. Mesmo que a gente conheça bem os acontecimentos desse texto, né, que a mulher que sangrava, a gente conhece, mas a gente às vezes não enxerga o que tem atrás do que aconteceu, né, no coração dessas pessoas e de Jesus também. Então vou ler. Vamos começar em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Hein? Ao anoitecer, vou só vocês lembram tudo que Jesus tinha feito. Ele estava lá com o povo, ele tinha ido em cima do mar de Galiléia, do lago, falava para o povo, tinha muita gente lá, ele estava ensinando o povo através de parábolas. Hein? Aí, ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar então para o outro lado do mar. É um lago esse mar, na verdade, hein? Do lado leste. Vamos, com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos a seguissem. Ou seguissem, né? Eu também ia atrapalhar para ler. Vou reler desde o início. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco e começou a encher-se de água. Imagina o barco se enchendo de água. As ondas estavam altas, hein? Imagine nessa condição, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Agora, isso já, como que pode? Isso é um testemunho de fé. Hein? Jesus estava com fé. Com certeza, ele tinha certeza que não ia acontecer nada. Porque como que dorme? Com a cabeça na almofada, quando o barco está se enchendo de água já. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa, não? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquietem-se. E de repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Então, vê como que foi. Jesus, quando ele viu o perigo real para todo mundo, o que ele fez? Ele não se apavorou. Ele falou: não, agora a gente precisa de autoridade. A fé, ela é sempre ligada com autoridade, com uma vontade de fazer, de ver a coisa acontecer. Seja uma doença, seja qualquer coisa. Sempre tem que ter a vontade, a visão da coisa já feita. Né? E quando você olha para alguém que passa mal, então você tem a visão dessa pessoa curada. Senão pode duvidar, será que ele vai melhorar mesmo depois de orar? Não. Quando você ora, você impõe as mãos, fala, em nome de Jesus, você está curado agora. Não tem que duvidar. Não tem que pensar, mas espera aí, eu vou falar para ele que está curado, de repente ele não melhora. Entendeu? Isso é o antifé. É o que vai fazer que justamente não vai melhorar. Então Jesus, ele não se apavorou, ele despertou, repreendeu o vento, viu que estava realmente uma tempestade violenta, repreendeu, disse ao mar: silêncio, aquiete-se. Acabou. De repente o vento parou. Do nada, e houve grande calmaria.
Então, é assim que acontecem as coisas. Você olha para alguém e, de repente, essa pessoa melhora. Não é, às vezes, não é instantâneo, mas é de repente. Pode ser daqui a 5 minutos, de repente. Acabou. Então, Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé ou achavam? Estava com medo porque estão sem fé. Porque estão apavorados. Por quê? Porque estão sem fé. Porque bastava ter fé. É mandar para o vento até se acalmar. Eu vou te falar a verdade. A minha irmã sabe, hein? A gente, quando a gente tinha as cabras, bem uns anos atrás, né, que não tinha cerca e nada, eu me lembro que eu orava para não ter o trovão, não cair aqui, que não tinha muita. Cair nas cabras. Mas é verdade, eu tinha tanta certeza que quando orava que não ia acontecer nada, que eu estava lá, estava chovendo em todos os lugares, estava trovoando, não sei se você lembra, mas é quando não tinha cavalo ainda. Isso acontecia porque não tinha, a gente tinha só esse negócio aqui para as cabras, é muito ruim. Muitas vezes não chovia aqui, não. Eu não tinha trovoado, chovia lá, ali, ali. A gente tem autoridade. Quando você tem fé, você tem autoridade em cima até da natureza. Porque se a gente tem Cristo morando na gente, se Cristo pode fazer, isso não é soberba, não é se achar melhor que o outro. Mas se Cristo pode fazer, é que a gente tem a mente de Cristo, é que é Cristo que manda, é que a gente ora pelo Espírito Santo, é Cristo. Então, os elementos obedecem, as trevas obedecem, não obedece a mim, mas obedece porque eu estou dentro da palavra, a justiça da palavra. Isso não é para ser usado à toa, assim. Claro que não. Não é para assim meu bem-estar, mas é frente ao perigo. Então, é não se apavorar, e confiar que Deus vai dar calmaria. Isso é fé. 41. Você vê? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Este homem. Eles não tinham ainda realmente essa convicção, essa noção que ele era filho de Deus, hein? Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Tem lá vários nomes para eles. A gente vai ler depois em Mateus e em Lucas também essa passagem, para ver as diferenças que tem a gente entender. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro. Vamos ver que aqui está escrito que ele é possuído por um espírito no singular, né? Não por espíritos impuros. Ele está escrevendo que ele é possuído por um espírito impuro, saiu do cemitério e veio a seu encontro. Na verdade, esse cemitério era caverna, sim? Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando-se e cortando-se com pedras, mutilando-se. Hein? O Satanás, ele sempre quer a morte, a ruína. Ele quer nos machucar. Ele mesmo se machucava, se cortava. Quando o homem viu Jesus, ainda a uma certa distância, correu a seu encontro e se curvou diante dele. Olha como é interessante. Quando o homem viu Jesus, ele reconheceu Jesus, ele se curvou. Então, tem muita gente que está assustado, com esse texto, que tem medo de às vezes exorcizar, assim, mandar o diabo embora, o demônio embora das pessoas, porque ele parece muito bravo, aqui. Ninguém podia segurá-lo, ninguém podia acorrentá-lo. Ainda, você vê que é ele que foi em direção de Jesus. Jesus não falou nada.
Jesus chegou lá. Então, imagine vocês chegam lá com Jesus, com o Espírito Santo. E o diabo está lá numa pessoa. Ele vê você chegar e começa a correr até o encontro. O que você vem fazer aqui? O que você quer comigo? É assim que acontece às vezes. É assim que aconteceu. Não é Jesus que foi estimulado, sei lá o quê. Não, ele já veio apavorado, na verdade. Então, a gente tem que aprender, através disso, que nós não temos que se apavorar. Porque quem reconheceu o Senhor, eu não precisei ter o discernimento dos Espíritos. O Espírito já discerniu em mim o Senhor. O Espírito já viu em mim a autoridade de Cristo. Isso é maravilhoso. Quando alguém vem em sua direção, o que você quer comigo? É que você vê que é demoníaco? Então, fica tranquilo. Porque realmente não tem que se apavorar. Porque já viu que você tem autoridade. Senão ele não via. Ele não vai vencer de jeito nenhum, né? Quando a gente está com Deus. Eu vou reler essa parte, muito, muito importante. O 6. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu a seu encontro. Eu imagino a cena. Rapaz, cara, corre. O que você quer? Ele se curvou diante dele. Lá ele já demonstrou, quando se curvou na frente de Jesus, ele já demonstrou, como é que a gente fala? Que ele estava submisso, hein, a Jesus. Às vezes ele não vai o demonstrar, não. Mas lá ele demonstrou porque também era Jesus mesmo, hein? Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus? Filho de Deus. Aí, para a gente, ele poderia muito bem falar uma coisa nesse sentido. Não Jesus nem filho de Deus, mas talvez até filho de Deus. Por que você vem... Aqui não é teu lugar, não. Por que você vem encher o saco aqui, hein? Para falar em português, claro. Por que você vem perturbar aqui? Aqui não é teu lugar, não. O que eu vou ler, depois a gente vai ler em Mateus e em Lucas, para entender mesmo, mas eu vou até o final desse. Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho de Deus, Altíssimo? Olha como ele tem o respeito. Em nome de Deus. O capeta, falando em nome de Deus. Olha como ele está submisso. A gente não pode ter medo. O mundo das trevas sabe quem é Deus. Sabe que é submisso. Eles não têm como mais se rebelar. Eles já foram julgados. Então, eles estão tremendo. Está escrito em Tiago que eles sabem quem é Deus e que eles estão tremendo, que eles fazem bem de tremer. Em nome de Deus, suplico que não me torture. Agora, essa tortura, a gente vai ver, é uma interpretação que não jogue ele no mundo dos mortos. Que não mande ele embora da terra para ir lá ser acorrentado no mundo no Hades. A gente vai ler daqui a pouco. Pois Jesus havia falado ao espírito, saia deste homem, espírito impuro. Agora, você vê que Jesus já havia falado para ele sair, ele não saiu. Mas, como eu falei, não é Jesus que foi lá, falou, sai desse homem, espírito impuro. O espírito se rebelou. Ele falou, não quer sair. Não foi assim. Ele correu, o espírito que falou em primeiro para Jesus. Jesus não começou a conversar com ele. Depois que ele vai, agora que ele vai falar. Quando ele correu para ele, certamente Jesus falou, espírito imundo, sai desse homem. Porque quando ele reconheceu, ele falou, por que você vem me atormentar? Você vem fazer isso? O que você está vindo encher aqui? Certamente Jesus falou, espírito imundo, sai desse homem. Aí ele não saiu na hora, hein? Aí o espírito começou a conversar. O que aconteceu? Ele não saiu, porque a gente vê que ele tinha. Aí, por quê? Porque ele não queria que ele mandasse ele embora, ele sabia que ele ia ser exorcizado, né? Agora o Espírito não queria que ele mandasse ele como era Jesus, que ele mandasse ele no mundo dos mortos. Então ele falou assim, pois Jesus havia falado para o Espírito, sai deste homem, espírito impuro. Jesus me perguntou, qual é o seu nome? Ele não perguntou ao Espírito, ele perguntou para o homem.
qual é o seu nome? Hein? Qual é o seu nome? Aí ele responde, meu nome. O homem responde. Mas quem usa o homem para responder é o demônio. Aí que a gente vê que são várias. Ele responde, meu nome é Legião. Obviamente que não era o nome do rapaz. Mas ele perguntava para ele, então o espírito não tinha saído. Aí eu vou pegar o Aguimar, claro que você não tem nada. Mas eu falo assim, espírito imundo, sai do corpo dessa pessoa. Aí eu vejo que ele não saiu. Aí eu falo, qual é o teu nome? Assim, para a pessoa, hein? Qual é o teu nome? Já que ele não saiu, vamos ver, qual é o teu nome? Aí você me responde, meu nome é Legião. Tipo uma coisa assim. É mais ou menos isso. Aí o espírito que responde, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Você vê que ele fala no lugar do homem. Jesus perguntou para o homem, é o espírito que responde. Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Então a gente já sabe que então agora realmente é o espírito que responde. E agora está no plural, os espíritos impuros. Agora que ele sabe, está no plural. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Distante. Em outros evangelhos está escrito em outro país, em outra região. Era para um mundo das trevas, um país, uma região, é um lugar onde eles estão expulsos, não é? Então, o mundo é um país. Quando eles são expulsos para o mundo das trevas, é outra região, uma região espiritual. Então, ele não queria uma região distante, ele queria ficar lá nesse mundo da terra, onde eles podem, na verdade, aparecer, né? Atormentar. Aí a gente vai ver o porquê ele permitiu isso. Havia uma grande manada de porco passando num monte ali perto. Manda-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, desde que entremos neles. Jesus lhes deu a permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, 2.000, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Antes de continuar, eu queria ler em Lucas, para a gente entender o que é esse lugar distante. É porque lá está escrito no mundo dos mortos. Então, em Lucas 8:31. Só o versículo 31 de Lucas. Depois, rapidinho, em Mateus. Lucas 31. 8:31, né? Primeiramente, legião, na palavra, sempre se trata de 6.000, referida à legião romana, né? A legião romana são 6.000 homens, uma legião. Então, quando ele fala, porque somos legião, pelo menos tinha 6.000. Ele não fala, somos 2 legiões, mas, então, 6.000 eram. Então, é por isso que quando a gente pensa, tem que pensar grande. A Bíblia sempre é grande. A gente vê a Bíblia, não sei porquê, mas as pessoas descrevem tudo um pouquinho como insignificante. É Jesus como pequenininho, deitado numa manjedoura, como se ele não tivesse crescido, crucificado na cruz. A gente tem que ver a grandiosidade da palavra. Imagine 2.000 porcos pastando. É bastante. 2.000 naquela época. É muita gente, é muita gente. É muito porco, não? É muito rebanho. É como quando ele estava lá, que a gente estava falando, saindo do Egito, não é pouca gente. É gente que cabe em volta de um monte do Sinai. Do Sinai. É enorme. Ele estava lá no monte. Imagina essa. É inimaginável, na verdade. Né? É muitos porcos. Aí no 31 está escrito assim. O 30. Jesus lhe perguntou, qual é seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para onde?
para o abismo. Implorar, não nos aprisione, não nos acorrente, não nos deixe livre, não nos acorrente, porque lá no abismo estão acorrentadas. Acorrentadas, assim que está escrito, que lá no Apocalipse, antes na tribulação, ele está abrindo, soltando as correntes do abismo, para a besta ser liberta, o anticristo. Então, lá no abismo, está tudo aprisionado. Não mandas para o abismo. Aí vamos ler também em Mateus, para entender melhor ainda esse texto, porque ele não é fácil, esse texto. Eu sei que ele é pouco pregado também, porque não é muito fácil. Tem uns que falam, Mateus 8, 28 a 32, 4 versículos. Mateus 8, 28 a 32. Porque tem uns que falam, tem umas... Isso é muito errado. Se vocês ouçam, fala, não, é normal que um demônio fica tempo. Tem uns que pregam assim, é normal que o demônio não saia. Nem Jesus, quando ele mandou embora, ele saiu. Ele teve que mandar várias vezes embora. E quem sabe, ele mandou, talvez por horas, embora. Isso não está escrito bem assim. A gente vê que o demônio que foi ao encontro de Jesus, e depois Jesus certamente deve ter falado para ele, então sai desse homem. Ele não sai, por quê? Porque ele só queria ir num lugar que não seja lá onde Jesus ia mandá-lo. Porque quando ele falou de sair, certamente era para ir lá no abismo. Como ele não queria ir lá, ele falou, não, tudo bem, então a gente vai entender melhor aqui. No 8, o que eu falei, os versículos? 28 a 32, Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, você vê, aqui já é Gadarenos, não é Gerazenos. São os mesmos, mas tem vários nomes. Aí ele fala de dois homens. Nos outros evangelhos, de Mateus, de Lucas e de Marcos, a gente vê que ele só fala de um homem possuído. Aqui fala de dois homens, porque um certamente era muito pior que o outro. Então, os outros relataram só um, mas aqui eram dois. Dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério, e foram a seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali, nem passar, porque senão eles apanhavam. Eles começaram a gritar, por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado. Como interessante, essa coisa. O que você está fazendo aqui, a gente é para a gente já ser acorrentado. Ele sabe até o tempo. Sim, né? Ele sabe. Por isso que eu falo, eles sabem que estão julgados, eles sabem que eles não podem fazer nada. Então você está vendo, não, o tempo ainda não, nos deixa aqui por aí. A gente quer ainda atormentar várias pessoas, não é? Então, antes do tempo determinado, a certa distância dele, havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram. Olha como ele sabia. Se vai nos expulsar, é por isso que ele manda nós entrar naquela manada de porcos. Então tá, você vai nos expulsar. Já falou. Mas então nós mandamos nessa manada. Não é que eles não queriam sair. Se vai nos expulsar, tudo bem. Você vai nos expulsar, então nos manda ali. Suplicaram para entrar naquela manada de porco. Aí ele falou, uma palavra só, bom. Acabou. Ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens, dos dois homens, e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Então, vocês veem que a gente não tem que se apavorar. Não tem que se apavorar. É só falar depois. Tá bom, vá. O demônio quis falar, isso acontece. Sempre, quando você vai ter um demônio, ele vai responder para você. Quase sempre. Quando, por exemplo, já aconteceu comigo, aí você fala, sai. Aí começa a falar grosso. Começa a falar alguma coisa. Não, tá errado, sei lá o quê. Aí que começa a bater, sei lá, finge.
Aí você pode falar, não, então olhe para mim. Mas baixa os olhos, sempre baixa os olhos. Aí você fala, olhe para mim. Vocês têm que ter autoridade. Olhe para mim, olhe nos meus olhos. Porque o Espírito, nossos olhos, é o espelho do que tem aqui dentro, da nossa alma. Então, quando você manda para olhar nos olhos, ele vai ver o quê? Ele vai ver o Espírito Santo. Ele não vai ver mais eu. Então, você fala, olha no meus olhos, você fica quieto. Põe as mãos para trás, você começa a ameaçar. Ele põe, não tem problema. Você sabe que ele vai pôr, ele põe. Aí você fala, agora sai. Acabou, ele sai. É assim que aconteceu lá, é assim que acontece na vida real. O demônio, ele fala com você, ele vai se manifestar. Vocês falaram uma vez que vocês tiveram também uma manifestação, é você mesmo? Já começou a querer manifestar a pessoa. Então, é normal. É assim que você está sabendo que eles se revelam. Assim, por que ele está manifestando? Porque está vendo que você tem Deus. Ele não vai manifestar com alguém que não tem. Vai estar normal. Agora, chega aqui num ambiente, alguma coisa diferente, que ele não aguenta, vai falar, o que você está fazendo aqui? Ó? Sai daí, está me incomodando. Então, aí tem que... Pronto. É o gancho, né? Quando ele manifesta, é o gancho para não soltar. Agora vamos. Então, olha para mim. Aí começa... Depois fala, saia, já era. E não perder essa oportunidade, porque ele já viu, ele está já tremendo. Só que ele está fingindo que ele não trema. Mas ele está tremendo. Então é só falar depois, vai embora. Vamos continuar. Vamos ver como é interessante. Agora a gente vai entender por que Jesus mandou 2.000 porcos se afogar. É meio ruim, né, para o dono dos porcos. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade... A gente está voltando no capítulo 5 de Marcos, versículo 14. Hein? Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. Não tinha pastores lá com os porcos, hein? O povo correu para ver o que havia ocorrido. Imagina. Vem aqui gente correndo. Tudo bem. Tem 2.000 porcos que se jogaram lá no rio, sei lá o que é, no abismo, no precipício. Vamos ver lá, tem um cara que manda... Você sabe dos demônios que estão lá? O cara mandou eles embora. Entrar em porco, matou todos os porcos. Aí todo mundo foi lá ver. Imagina, eu estou vendo essa cena. É maravilhoso isso. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado, ali vestido em perfeito juízo, como se nada tivesse acontecido na vida dele. E todos tiveram medo. Imagine, você sabe que um cara que te batia, que você não podia nem passar perto, sem ser ameaçado de tomar surra, agora ele está normal, vestido e tudo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido, como o homem possuído por demônio, e como com os porcos, que tinha acontecido com os porcos. A multidão começou a suplicar, o resultado. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Por quê? Você vê a ganância das pessoas? Eles não queriam saber, isso é o Salvador, o benfeitor. Não, o que eles repararam... Então, sai daí, cara. Você está dando maior prejuízo aqui. Vai, fica aqui não. A gente está vivendo bem. Rapaz, agora, o cara está bem, um cara ou dois caras, 2.000 porcos afogados. Como pode? Sai daí, a gente quer você aqui não. Eles não... Você vê como as pessoas rejeitam Cristo? Isso é um exemplo clássico do dia a dia. As pessoas não querem saber de Jesus da salvação. As pessoas querem saber do que elas têm. Agora, perdeu as coisas, ainda foi por causa de Jesus? É complicado, né? Então, Jesus, ele permitiu isso para
para comprovar, para ver se as pessoas iam entender ou não. Aonde as pessoas colocavam o valor. Ele mandou. Senão ele podia falar, não, vocês não entram nos porcos. Mas ele queria demonstrar para as pessoas que eles mesmos estão com o coração endurecido. As pessoas não querem saber de Jesus, de salvação. Eles querem saber da gastança, da ganância, do lucro aqui, não depois. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Terrível. Quando Jesus entrou então no barco, o homem que tinha sido possuído por demônio implorou para ir com ele. O único que reconheceu a autoridade, o amor de Cristo para ele. Hein? Aí o Senhor falou. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez para você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pelas regiões das 10 cidades, quando Jesus... Essa região é enorme, de 10 cidades. Quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Olha como interessante. É o único que queria ir com ele, só esse que foi curado. Os outros não queriam reconhecer nada. Só que Jesus falou, não, agora você volta para a tua família, você está bem, você vai levar as boas novas. Não era bem as boas novas, mas era igual. Agora, você conheceu Jesus, você conheceu o que eu fiz para você, vai falar para os outros. Vai falar que eles se arrependem, que eles mudem, que tem salvação, que tem vida, que tem possibilidade. A gente que tem autoridade em cima da coisa ruim. No 21, Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, de onde ele tinha vindo, hein? Onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. É lá que ele tinha explicado tudo em parábolas, da semente. Ele voltou para lá, onde tinha a multidão. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado de Jairo. Que seria como aqui um pastor de um grande templo, ou um padre. Suplicou repetidas vezes. Desculpa. Então chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cura-a para que ela viva. Ele sabia que ele podia curar, né? Já tinha ouvido falar dos milagres, como outros já tinham ouvido falar. Ele fala, não, vem, ponha... Ele tinha essa fé. Senão ele não ia chamar, minha filha está morrendo, vai lá e põe as mãos nela que ela vai viver. Jesus foi com ele na hora. E todo o povo o seguiu, apertando-se a seu redor. Tinha uma multidão. No meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Imagine uma mulher que já foi em 300 hospitais, sei lá quantos médicos, todos atormentaram ela. Eles faziam sangrar, naquela época, fazia cheio de coisas muito duras, assim. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido. Então, ela ouviu, tem lá um rapaz que está curando, um profeta, sei lá o quê. Falar de Jesus, aproximou-se por trás dele e no meio da multidão o tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. Isso que é a fé. E quando você ora para alguém, se eu apenas faço isso, se eu ponho as mãos, ele vai ser curado. Mas tem que ter essa convicção, como a gente leu em Hebreus. Ela tinha essa convicção. É só eu tocar no manto dele, isso aqui já vai bastar, eu não preciso fazer nada. Bicho, ele é muito poderoso. Eu sei que
uma convicção, é fé. É maravilhoso isso. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou. Ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente também percebeu que dele havia saído poder, força, hein? Em outros lugares está escrito. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Porque ele sentiu que ele tinha sido enviado uma bênção, hein? Aí falou: mas quem me tocou? Jesus, porém, continuou a olhar. Seus discípulos disseram: veja a multidão, que o apé de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Todo mundo está esbarrando em você. Seus discípulos disseram: veja a multidão, que o apé de todos os lados. Jesus, porém, continua a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Ele está olhando ao redor para ver quem havia feito. Então aqui aconteceu alguma coisa de fora. Ele está procurando quem havia feito aquilo. Ele não está falando, para quem eu mandei a minha bênção. Não, quem tomou a minha bênção. Não é quem havia feito aquilo. Quem havia feito? É Jesus que curou. Mas Jesus estava procurando quem havia feito. Então, como a fé é poderosa, não é? Que através da fé nós fazemos, exatamente. Nós fazemos, claro que não é nós como pessoa, mas é Deus agindo. Sim, que vai acontecer. Exatamente como aconteceu através da sua fé, através da fé da Milena, através da minha fé, através da fé da gente, que o Vicente também voltou a ser curado, é maravilhoso do jeito que ele está. Seus discípulos disseram, vejam, não, esse aqui já foi, desculpa, eu estou me perdendo. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Ela contou, toquei no Senhor, me desculpe, eu queria tanto ser curado, sabia que o Senhor podia me curar, então foi eu que fiz, foi eu que toquei no Senhor. Não foi, tem muita gente, mas eu que recebi a sua força. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Nosso sofrimento ele acaba a partir do momento que a gente conhece Jesus, que a gente se arrepende. É um sofrimento geral de todas as coisas, de doença, de medos, de tudo. Tudo acaba. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga. Eles disseram, você lembra que ele estava caminhando para ir lá curar a filha dele, hein? Quando chegou a mulher, ele já estava a caminho da casa de Jairo. Sua filha morreu. Não adianta mais não. Para que continuar incomodando o mestre? Você vê, isso é quando a nossa fé desfalece. Os mensageiros vieram, não, Jairo, não adianta mais ir lá, agora ela morreu. Por que você quer levar Jesus lá? Já morreu. Aí então Jesus Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse: Jairo, não tenha medo, apenas creia, apenas tenha fé. Não tenha medo, não há morte, nada pode. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Agora vê como é importante a atitude de Jesus. Ele falou para a multidão: não, agora vocês me deixem, porque eu vou precisar realmente ter a comunhão com meu Pai. Porque Jesus nasceu homem, não é? Então, ele sabia que ela estava morta, ele sabia que ele ia precisar do poder realmente de Deus para ressuscitá-la. Então ele falou, não, agora o que é? É como quando ele fala, entre no teu quarto, fecha a porta, é ali que você vai ter comunhão comigo. Não é? É ali que você vai me encontrar. Não é lá nas esquinas, falando, orando para todo mundo. Então,
Ele falou, agora me deixe. Vem vocês, os discípulos, né, que estavam todos também com fé. No 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga de Jairo, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que tudo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Você vê, antes de tudo, ele não aceitou a morte. Ele não aceitou. Ele não ia lá para ela ser ressuscitada. Então, ele já via ela viva. Então, ele não aceitou a imagem das pessoas que via ela morta. Não, vocês estão enganados. Ela não morreu, não. Ela está dormindo. Essa menina está dormindo. Não aceite a enganação do capeta. O capeta sempre quer te... você está com câncer, é incurável. Não. Isso aqui nada é impossível a Deus. Não é, Miriam? A gente não pode crer nesse tipo de coisa. A gente não pode aceitar doenças. Eu tenho umas doenças. Eu não aceito. Porque talvez não estaria mais aqui já hoje. É verdade. Entendeu? A gente sempre, diariamente, a gente se vê curado, restaurado, renovado pelo Espírito Santo e pela força de Deus, de Jesus Cristo, da cruz, da ressurreição. Ela está apenas dormindo. Versículo 40. A multidão riu de Jesus. Claro, o capeta vai rir de você. Você está acreditando em conto de fada, hein? Você está achando que é assim? Tô achando que sim. Ele, porém, fez todos sair e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Somente com as pessoas que não iam zombar. Não precisa chamar os zombadores. A gente não tem que comprovar nada para ninguém. Ele não chamou os zombadores. Falando, então vocês vão ver. Vem todos aqui que eu vou ressuscitá-la. Não, isso aqui é uma coisa errada. Isso aqui é com as pessoas que têm fé. Os que não têm, problema deles. Não quer zombar, quer redimir, como eles fizeram. A multidão riu de Jesus. Ele não pegou a multidão para comprovar. 41. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-se. Pegou pela mão, a menina, levanta-se. Pronto. É com a fé. Menina, você não está morta. Menina, levanta-te. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato. De imediato. E começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Então, vocês veem, quando ele curava os cegos, os mudos, os leprosos, muitas vezes ele fala, não, vocês não vão falar para ninguém. Ele fala, vai no médico lá, só para que ele ateste a tua cura, mas não fala para ninguém. Porque Jesus tinha um receio, ele já via todo mundo indo atrás dele só por causa dos milagres, por interesse, assim, não pela salvação. E Jesus estava lá como sendo Deus, para salvar, para não salvar agora, mas para a salvação, para a vida. Então, ele não queria que se espalhe que ele era um tipo curandeiro, né? Porque não é isso. Jesus é Salvador, não é isso que ele veio trazer. A gente tem autoridade em cima de doença, ele tem, através dele, mas não é o objetivo. Não é. Óbvio. E mesmo que um dia ou alguma coisa não acontecesse, porque não é uma obrigação. É verdade que a gente tem que ter a convicção que as coisas acontecem. Mas se não acontecer também não vai desfalecer da fé. Não, porque não é Deus que é soberano. Ele sabe porque não acontece. A gente não é como vidente. A gente não sabe o que acontece amanhã com essa pessoa, que a gente quer que ela viva, por exemplo. E Jesus sabe, não, se ela vive vai ser terrível. Então é melhor eu pegar ela agora, que ela está salva. Entendeu? Então a gente não tem que achar que a gente sabe melhor que Deus e depois falar, não, você não é Deus.
não é bem assim, não. Não, Deus é soberano, certo? Então, vocês veem que a gente, são textos que a gente sabe o que aconteceu, mas às vezes a gente não sabe o que tem atrás, hein? Isso é muito importante. A palavra ela é muito viva. A cada ocasião que a gente vai lendo o mesmo texto, o Espírito Santo ele vai falando de um novo modo. A gente está numa fase da nossa vida sempre diferente. Amanhã a nossa fase de vida é diferente da hoje. As nossas necessidades são diferentes. A nossa compreensão é diferente. A gente não pode viver como a gente vivia há 10 anos nossa fé. A nossa fé ela vai crescendo, é a santificação. Então, todo dia que passa, Deus vai nos falar de uma forma nova, é mais elaborado, nos dar uma compreensão maior, melhor da palavra, nos revelar mais e mais e mais segredos e mistérios do reino. Né? Então, isso é um fato. Senhor, a gente te agradece, realmente a gente quer te louvar, te adorar, por ser nosso Senhor, nosso único Deus e Salvador, nosso único Senhor, Senhor em primeiro lugar. Senhor, é o Senhor que merece toda a nossa atenção, Senhor, porque o Senhor é que nos salva, que nos ergue, que nos guia, que nos fortalece, que nos estimula, que nos dá convicção. É o Senhor que vive em nós, Senhor. É através do Senhor que nós temos a vitória sobre todas as coisas, até sobre as trevas, Senhor. Porque ter a vitória sobre as doenças, a gente sabe que o Senhor também abençoa os remédios, os médicos, mas ter a vitória sobre as trevas, Senhor, sobre as trevas, essa aqui realmente é inimaginável, é grande demais para nossa compreensão, Senhor. E o Senhor nos dá essa vitória, o Senhor nos tirou desses correntes das trevas, Senhor, nos libertou. Com o Senhor a gente já está vivendo no reino e na glória do céu, Senhor. Eu te peço, Senhor, ajude-nos a nos manter sempre na tua justiça, no teu caminho. A gente sabe que o caminho é difícil e a gente também sabe que a partir do momento que tudo começa a ficar muito fácil na nossa vida, é a hora da gente se deixar sondar pelo teu Espírito, da gente se deixar apontar aonde a gente precisa ser corrigido. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, não tem problema, certamente a gente se desviou do caminho difícil. Certamente a gente entrou pela via larga. Essa via larga não conduz à porta estreita, Senhor. Eu quero que o Senhor sempre me corrija, sempre me recoloque no eixo, Senhor, nesse caminho, às vezes íngreme, é difícil, Senhor, para poder passar nessa porta estreita, Senhor, e não pela porta larga que vai para o abismo. Senhor, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos aniversariantes, pela vida que o Senhor sopra a todo dia, a cada dia, dá um novo dia de vida, não somente aos aniversariantes, mas a todos nós, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, te louvo e te agradeço pelo dia maravilhoso onde você decidiu dar vida para minha irmã Vilma, para minha irmã Laís, esse dia memorável que a gente pode comemorar hoje, é uma coisa também de fé que a gente vê, que é concreto. Estou vendo aqui as minhas irmãs, o Senhor criou. As minhas irmãs, a vida delas, é a prova do Senhor que eu não vejo, Senhor, da sua autoridade. Eu coloco todos os meus irmãos das tuas mãos, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua proteção. Que o Senhor possa os aconselhar e os guiar todo dia, a cada hora. Em nome de Jesus. Amém.